esse computador. Pessoal, finalmente nós estamos aqui com o grande amigo Rodrigo. Rodrigo já estava fazendo a apresentação sua, falando dos seus 9 anos de experiência no mercado financeiro, falando um pouco da sua jornada agora também na frente da Cifra Invest, né? Muito bacana. E você também vai ministrar cursos sobre investimentos da Redoma, e eu estou cheia de perguntas, estou ávida por informações. E aí? Sim. Vamos que vamos, vamos que vamos. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer. Vou até usar uma palavra engraçada, que se tornou bem engraçada aí na mídia. É um prazer inenarrável estar aqui conversando com a Gabi, que é uma amiga. Eu não consigo respeitar as formalidades de doutora, é uma amiga querida. Então, eu vou tratar aqui como eu trato ela, vou tratar aqui com vocês como eu trato ela no dia a dia, as nossas trocações de ideias, enfim, nosso compartilhamento de experiências e nesse mundo aí de trabalho, do direito, de empresa, de tudo. E é isso aí, Gabi. O objetivo dessa live, pessoal, né? Estava conversando com a Gabi, a gente entender que para tudo na vida, primeiro, para você poder conversar, dialogar sobre algum tema, não tem jeito, você tem que programar, sintonizar a tua mentalidade. No inglês o pessoal fala mindset, né? Aqui, o esclarecimento, aqui é o amadurecimento, aqui é a maturação da linguagem para o assunto que você vai falar. Então, por isso que a gente fez uma brincadeira aqui rápida, né, entre mentalidade, tributação de dividendos, qual que é a relação, né? Mas essa brincadeira não é uma brincadeira à toa, não, tá? Não é uma brincadeira sem fundamento, nem muito menos sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo. Então, antes da gente poder falar de fato sobre tributação de dividendos, entender o que é isso, da onde nasceu, o povo do Goiás aqui, acho que Minas Gerais também fala assim, Dom Covi, um cotô para um covô, né? Eu não sei se pessoas tem algum mineiro ou goiano aí, mas Mineiro. Pronto. Lá em Minas fala assim, Gabi, é só um Goiás, aqui perto do Brasil. Mais ou menos, fala assim, fala assim. Mas a gente precisa saber onde a gente está, né, de onde que eu vim, né, e para onde que eu vou, para onde que supostamente eu preciso ir, né? É claro que isso vai se adequar a cada um, mas pode parecer até engraçado, pô, cara, mas espera lá, tu vai falar sobre tributação de dividendos e tá aí fazendo uma introdução altamente filosófica e tal, indo lá Mas é verdade, se você não compreender a história do mundo, a história dos povos, da civilização, né, como um todo, você não está querendo entender de onde que você veio. Então, como é que você vai compreender sobre tributação de dividendos se você não sabe a raiz, né? Se você não sabe de onde é que veio essa fantástica criação para a sociedade civil? Então, por isso que a gente fala de mentalidade, né? Agora, para sair um pouco do campo filosófico e ir para a prática da coisa, é a mesma coisa que dizer, tá, pessoal? Fazer a equiparação da mentalidade com esse assunto é a mesma coisa quando você vai entrar na faculdade, tá? Quando você vai se propor a estudar sobre determinado tema, você se prepara, aquele tempo de estudo de graduação, ou de um curso técnico, ou de algum curso não formal, né? Informal, que são aqueles cursos não reconhecidos pelo MEG e tudo mais. Quando você vai se propõe a aprofundar de alguma forma, se autodesenvolver de alguma forma sobre determinado assunto, você necessariamente tem que preparar a tua cabeça para começar a entrar na linguagem daquele negócio ali. Então, a mentalidade, a mindset, a mudança de mentalidade, como bem colocou a Gabi aqui, trata disso, né? E aí, aproveitando, fazendo o link para o nosso curso que a gente vai lançar pela Redoma, sobre investimentos, é um curso de investimentos. O nosso primeiro módulo, ele é mentalidade, não tem como, tá? Eu não posso chegar falando finanças é assim para você começar a guardar dinheiro, sobrar, e você reduz a sua despesa, que você vai ter uma sobra e tenta trabalhar mais e angariar valor no teu trabalho, que você vai, de certa forma, daqui a um tempo ser melhor remunerado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas a diferença
A diferença de saber e executar é assim, ó, gritante, tá? A diferença é gritante, porque quando você vive, faz muito mais sentido do que só quando você sabe na teoria. Então, esse link que eu estou fazendo com esse primeiro módulo que a gente vai abordar no curso, para entender as razões da tributação de dividendo e o que está acontecendo hoje no Brasil, que afeta as suas finanças, tá? As suas finanças, faz absoluto sentido. Faz absoluto sentido. Essa aula vai ficar gravada, acredito, como tem sido, como a Gabi, quase que eu te chamei de doutora Gabi. Meu Deus do céu, como a Gabi tem feito com vários colegas que aqui já passaram com ela. Então, assim, se você não pode ficar, vai ter que sair, ou chega depois, enfim, eu faço uma recomendação para você. Se você quer compreender alguns porquês dessa tributação de dividendos, salva essa live, assiste depois. Não vai dar para terminar de ver tudo. Grava, assiste a cada 10, 15 minutos. Eu sei que às vezes a live fica extensa. Acho que a gente até vai fazer um combinado, né, Gabriel? Um corte, né, na hora de soltar, né? A gente vai soltar em episódios, né? Pronto, vai ficar mais fácil para você. Didaticamente vai ficar menos cansativo, né? Eu falo isso pessoalmente. Eu dificilmente consigo assistir uma live, a não sei que seja um assunto de muito interesse meu, que eu sente para ficar 1h30, 2 horas. Eu pego uma live e vou picotando. Se a live é grande, eu picoto. Assisto 10, 15 minutos agora, mas enfim, vamos avançar. Então, assim, gente, dentro do modo de mentalidade, dentro da proposta de elencar a mentalidade, a posição adequada, o ideal, o mais favorável para os assuntos que a gente vai discutir ao longo da vida. Agora aqui, por exemplo, nessa live é tributação, mas você pode adequar sua mentalidade, mudar a chipagem aqui da tua cabeça, o tico-teco aqui, não, agora vamos programar essa galera direito aqui, porque agora o assunto é aprender uma receita de bolo da vovó. Você vai ter que entender como é que funciona as químicas das coisas. Mas vamos lá. A gente precisa desconstruir alguns valores que é construído de uma forma muito errada, tá? Então, a título de exemplo, né? Rodrigo, dá um exemplo aí de mudança de mentalidade. Se a gente pegar, por exemplo, duas nações, vou dar um exemplo aqui do Brasil e Israel, né? Inclusive é amplamente divulgado nas mídias aí um pouco dessa relação entre Brasil e Israel. Se for olhar o tamanho do Brasil para o tamanho de Israel, é uma coisa gritante, né? Agora, se você for olhar a parte do produto interno bruto, o PIB dos dois países, proporcionalmente falando, e a maneira como esses países trabalham, é gritante também a diferença no caso, na verdade, a favor de Israel contra o Brasil. É só você olhar assim, Israel é um país muito pequeno e, ao mesmo tempo, é absolutamente grande em tecnologia, em investimentos, tá? E hoje, se você chegar... Eu vi uma entrevista recentemente, eu li, agora não me lembro. Um repórter perguntou para uma criança, um jovem, um adolescente, 8, 10 anos, 11 anos, perguntou qual que era o sonho daquele jovem, daquele rapazinho israelense. E o jovem falou assim, eu quero fazer o exit. Então, para quem não sabe, exit é uma palavra em inglês que significa saída. O que é a saída nos mercados? Você cria um negócio, cria uma empresa, traciona ela no mercado. O que é tracionar? Você tem uma base de clientes ou usuários, enfim, você tem uma base recorrente e corrente de receita, grana que entra no caixa da empresa. E aí, quando você traciona a empresa e ela ganha um tamanho, uma relevância, né, no cenário dela, no contexto que ela está, é onde surgem as propostas de compra de grandes empresas daquelas pequenas empresas, também conhecida como small caps, empresas pequenas e tudo. Então, o que eu estou querendo dizer? Olha só a mentalidade de um garoto num ambiente absolutamente favorável para, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, que é a nação de Israel. Ao ponto de que ele é entrevistado nesse sentido e ele tem o desejo de fazer o exit. Ele tem o desejo de construir algo de valor para a sociedade e fazer a saída, vender, botar a grana no bolso, vender para uma empresa maior que vai continuar a gestão daquele negócio, e aí ele vai fazer outra coisa com dinheiro, certamente. Isso é muito comum também no Vale do Silício, lá na Califórnia, em Los Angeles, tá? Lá no estado de Los Angeles, dos Estados Unidos. É muito comum, né,
palavra exata aqui seria esse dia a dia do americano, criar negócios, vender negócios, criar negócios, vender negócios. E o Brasil? O nosso país é muito forte em muitas áreas, realmente alimenta o mundo, por exemplo, com o agronegócio, mas o que diz respeito à parte de ciência e tecnologia, a gente falha. Recentemente, agora, teve um pronunciamento das grandes empresas na China que estão querendo sair, né, o êxito, estão chamando de êxodo industrial. E, de alguma forma, os países que fazem parte da OCDE, que são os países que combinam ali as grandes potências do planeta, né, endossaram a entrada desse êxodo industrial para o Brasil. Você já parou para pensar? Olha só onde eu vou chegar, tá? Porque para uma empresa vir numa velocidade dessa, o ambiente tributário, o ambiente constitucional, o ambiente da segurança jurídica, não vou entrar aqui nos pormenores, que isso vai ser um último tópico da nossa conversa hoje, mas o ambiente da seguridade, risco Brasil, tem que estar propício para receber uma gama dessas de implementação no âmbito de indústria. O Brasil não tem indústria, tem uma coisa ou outra ali, mas indústria mesmo não tem. Tem a Zona Franca de Manaus, tem algumas coisas específicas, mas, do modo geral, você faz o comparativo, que o objetivo é esse, né? Não é que não tem indústria, não é que não tem manufatura, né? Produtos feitos à mão, enfim, não é que não existe isso, tá? Que poderia ser melhor, poderia ser mais estimulado. Então, repare só, a diferença de mentalidade para dois povos e duas nações, que uma é gigante, cerca de 8.700 quilômetros quadrados, e Israel, que é um país muito pequeno. E olha a diferença gritante na compreensão de mundo, de desenvolvimento. Eu tentei ler esse livro de ontem para hoje aqui, não deu tempo, porque sou casado, tenho filhos, mas li aqui a metade do livro, quase a metade do livro aqui. Um livro que fala sobre os grandes economistas. Curiosamente, ironicamente, tem um camarada aqui embaixo chamado Karl Marx, né? Mas é só realmente para poder analisar aqui o que ele foi considerado na história uma pessoa de grande influência no sentido de que a sua pauta se perdurou no tempo, não que tenha dado certo. E aí, assim, não quero ir de frente aí à ideologia dos colegas políticas, não é o objetivo aqui. Eu vou colocar os censos e contrassensos para vocês digerem da maneira que vocês acharem melhor, vejam se faz sentido e apliquem aquilo que for bom, né? Retém aquilo que é bom da nossa discussão. Mas, Gabi, foi quase. Que com filho, com menino em casa é complicado, não deu para ler. Deu aqui umas 150 páginas. Mas olha só, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Desde essa época aqui, né, antes da Revolução Industrial até hoje, os povos identificaram que quando você abre os mercados, abre as possibilidades do livre mercado, você cria possibilidades de você avançar socialmente falando. Gera-se alguns graus de desigualdade versus pobreza, mas entenda, desigualdade é diferente de pobreza, a gente vai tratar isso aqui mais na frente. Eu vou explicar para vocês alguns fatores que correspondem a essa proposta de que desigualdade é diferente de pobreza. Mas esses são os pontos, por exemplo, que a gente avalia quando você reprograma sua mindset para avaliar uma tendência, uma corrente, seja ela filosófica, prática, matemática, física, química, não interessa, os astros, não interessa, você precisa reformatar e compreender. Então, esse primeiro módulo, a gente tem que desconstruir algumas coisas erradas, tá? Como as crenças limitantes pessoais, né? As crenças limitantes em relação ao dinheiro, achar que todo milionário, bilionário, cara que é multimilionário, esses caras são usurpadores e tudo mais. Não faz o menor sentido, na verdade. Porque quanto mais negócio se gera, mais oportunidade de trabalho, engajamento, menos pobreza, pode até ter desigualdade. Ora, perceba, eu ganho... O áudio está bom aí para vocês, pessoal, Gabi?
Para mim também. Para mim tá ok. Tá? Pessoal, Perceba, o fato tá de... bom, sim. Ah, que bom. O fato do Jeff Bezos, dono da Amazon, ser um bilionário e eu não ser, com o contexto dele, me deixa num pé de desigualdade. Mas não significa que eu sou pobre, perceba. Então, a gente, quando um cara desse empreende e está na gama de bilhões ou multimilhões, para o negócio dele andar, tem que funcionar outras coisas por trás, leia-se, empresas, pessoas, para esse negócio funcionar. Tá? Aí você pode até falar, pô, Rodrigo, mas espera lá, cara. A fábrica da Nissan, por exemplo, né, no Tennessee, no estado dos Estados Unidos, ela, quase 500 mil de metro quadrado dela é robô. Leva as peças na montagem dos carros e tudo mais. E como é que você está falando para mim que um negócio de bilhões pode gerar engajamento e empregar as pessoas? É verdade. A tendência é essa mesmo. Mas a tendência também é pessoas que hoje, aí, com o celular que você está, há 5, 6 anos atrás, para você receber, ter acesso a uma transmissão dessa daqui, era só pela televisão. E por uma mídia monopolizada e que ela te informava aquilo que ela queria. Então perceba, pessoal, o aspecto da mentalidade, quando você triangula informações para compreender o mundo e como funciona, como esse mundo é orquestrado, faz todo sentido na sociedade civil, tendo em vista, aí sim agora um pouco mais, menos filosófico, mais prático, que os pilares da sociedade sempre foi, tá? Sempre foi. Economia, política e o Estado. O Estado era combinado com isso e também era combinado com a igreja, tá? Com a igreja, com a religião. Você gostando ou não, essa é a realidade, são os fatos. Se você for pegar nas literaturas, todas elas vão falar sobre apontamentos onde a religião tinha um combinado ali, tinha uma participação nos estados. Até porque os primórdios disso era muito comum, né? A história nos revela que os primeiros direitos e deveres propostos na civilização foram os direitos e deveres elencados no livro de Êxodo, que está na Bíblia. Está lá na Bíblia, lá é o livro de Êxodo, onde fala as ordenanças lá, tem as leis práticas mesmo de roubo, assassinato, estupro, tem as penalidades, é bem interessante. Ali, né, foi o marco do direito sendo registrado de fato na história. Então é por isso que eu falo que a religião ela não é separada do Estado, tá? E hoje, na verdade, se você ainda hoje supostamente aqui no Ocidente, tá? Mas se você for hoje no Oriente, ou da África ali, oriental, a Europa Oriental e o Oriente Médio também, e as culturas árabes e, obviamente, nesse exemplo que eu dei de Israel, todos eles têm princípios elencados na própria religião, tá? Governança de Estado e tudo mais. Então, perceba, eu estou fazendo esse apanhado global, fazendo alguns pincelamentos para vocês, históricos e tudo mais, e vamos entrar um pouco mais a fundo para vocês entenderem a complexidade de quando você tem a mentalidade adaptada para aquela proposta de segmento que você vai estudar e quando você não tem. E aí, quando você não tem a proposta da mentalidade, você acha que tudo isso que foi dito não faz sentido. Então o que eu estou te chamando para você refletir aqui é para você se perguntar. E como é que você consegue se responder ao se perguntar? Desfaz todas as suas crenças agora, tá? Desfaz de todas as suas crenças agora e observa os apontamentos fatídicos, históricos, registrados. E aí você vai começar a construir, você desconstrói, né, e começa a reconstruir num formato um pouco mais, aí sim, apropriado para aquilo. Gente, é isso. A gente vai abordar essa questão da mentalidade dessa forma. A gente vai estudar várias coisas como, eu falei, aprendizado constante, os hábitos, as virtudes e os vícios que atrapalham a gente. Né? O que eu falo atrapalham a gente porque se a nossa educação, você nunca parou de perguntar, né?
mas a nossa educação ela é muito arcaica. O modelo educacional nosso é desde a Revolução Industrial, daí para longe, mais de 200 anos atrás. Então, por que um modelo que só funcionou naquela época tem que ser o modelo que a gente tem que receber hoje? Eu falo o modelo da época é o seguinte: coloca todo mundo dentro de uma sala, uma pessoa explica, e aquela pessoa ali tem absolutamente a palavra como a verdade absoluta. Por que esse modelo é desse jeito? Sendo que, na verdade, antes desse modelo chegar, o modelo que se tinha era de mentoria, que estava acontecendo muito hoje pela internet. Então, se hoje você menospreza as pessoas que têm gabarito e prestam mentoria particular, você está redondamente equivocado. Porque para você ser um aluno de Aristóteles, Platão, você tinha que ser selecionado, tá? Você tinha que ser altamente sabatinado. Os aspectos de família rica e pobre pesavam na época, infelizmente, mas se um garoto pobre tivesse a expertise e a sacada, ele tinha, sim, a chance de ser mentorado por esses filósofos. E leias, pessoal, os filósofos, não é cara de a gente não, geralmente eram matemáticos, físicos, astrônomos, químicos, tá? Eram pessoas de absoluta astúcia e perspicácia no manejo daquilo que eles estudavam, tá bem? Tanto que um dos maiores filósofos do mundo, né, todos eles desenvolveram alguma teoria. Tales de Mileto, né, desenvolveu o teorema de Tales de Mileto. Se você for observar Isaac Newton, Einstein, esses caras eram filósofos, esses caras liam todos esses livros da sua época. Então, vamos desconstruir isso, tá? Vamos derrubar por terra isso daí. E nós vamos focar nas prioridades. Eu vou compartilhar com vocês nesse primeiro módulo vários exercícios importantes, tá? E é isso aí. Acho que de mentalidade é isso aí.